noite a todos e todas, sejam bem-vindos. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, sintam-se por nós abraçados. É uma alegria tê-los aqui conosco, nessa noite que nos traz uma reflexão doutrinária muito polêmica, um tema bastante complexo, que vai trazer para nós um olhar mais amoroso, um olhar mais caloroso frente às questões da pena de morte. Como a doutrina espírita se posiciona frente à pena de morte. Eu vou começar aqui com o livro Consolador, na questão 272. E a pergunta é: qual a significação da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, em face da necessidade de redenção de todos os espíritos pelas reencarnações sucessivas? Então, como ela se aplica, O que ocorre com esses espíritos, com todos nós espíritos, que de reencarnação em reencarnação possamos passar em algum momento pela lei de Talião? Emmanuel nos responde: a lei de Talião prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações e que representam quase a totalidade dos seres humanos. E aqui a gente vai começar a pensar que a lei de Talião é a revelação da face divina da justiça. E quem traz para a humanidade a revelação da justiça, que é a primeira revelação divina, foi Moisés. Com os 10 mandamentos, naquele período histórico em que nós espíritos, porque muitos de nós já estavam por ali, precisávamos daquele direcionamento em relação à justiça, trazendo a justiça de Deus aos nossos olhos. E os antecedentes históricos dessa díade, crime e pena, data de muito tempo atrás. No início, se a gente for pensar bem, em conformidade com a nossa condição ainda muito primitiva, espiritualmente falando, a forma como mais ocorria a penalidade frente a crimes era sob o cunho da vingança. Era muito primitivismo e era uma condição, que os espíritos ali à época, eles utilizavam-se de muita violência por conta do próprio evoluir espiritual. E isso, na verdade, não data só daquele período histórico. Muitas vezes nós nos pegamos assim, diante de um mal sofrido, a gente quer que a pessoa pague na mesma moeda. A gente quer vingança. Avançando mais um pouquinho, dentro dessa condição moral, estabelece-se a lei de Talião, ou a pena de Talião, conhecido também como Código de Hammurabi, que foi o primeiro código de leis da história e vigorou fortemente na Mesopotâmia, hoje nós conhecemos como Iraque. Hammurabi governou o Império Babilônio entre 1792 e 1750 a.C. E ele previa punições semelhantes aos crimes cometidos. Daí nasce o olho por olho, dente por dente, osso por osso. Com o avançar mais um pouquinho da humanidade, surge a lei da proporcionalidade, ou
lei da compensação, uma complementando a outra. Então já não era mais o império dos grandes revides, do excesso de mortes. Começou-se a pensar, né, nesse período histórico, que seria importante avaliar proporcionalmente o crime cometido e a pena, né, que a pessoa ou a situação exigiria. Então, se por exemplo, você, no caso, me roubasse uma ovelha, matasse, consumisse a minha ovelha, nós não iríamos brigar quase em situação de morte. Você poderia me dar umas galinhas em compensação. E ia suavizando ao longo do processo evolutivo um pouco dessa questão em que a gente observa o crime e a pena. Se nós formos pensar sobre os julgamentos, do ponto de vista moral, nós não deveríamos julgar. Mas nessa condição espiritual que nos encontramos, de estarmos no mundo de provas e expiações, a justiça dos homens, ela precisa acontecer. Por quê? Porque se nós levarmos em consideração o delito sofrido e deixássemos isso a cargo da vítima ou da família da vítima, naturalmente, e em muitos dos casos, nós podemos pensar que não haveria ali a lei da proporcionalidade. Haveria mais uma vez o império da vingança. E dessa forma, a necessidade de trocar a justiça pessoal pela justiça comum se faz necessária, né, em casos como os que nós estamos aqui agora, ainda detidos num planeta de provas e expiações, recém-saídos de mundos primitivos. E por que não seria importante, né, ou necessário não deixar a justiça pessoal imperar? A justiça pessoal vai nos fazer caminhar pelo mundo das emoções. E decisões sobre fortes emoções não são boas decisões. Quando a gente deixa a cargo da justiça comum, espera-se que ela esteja sob o reinado da razão. Então nós delegamos a justiça ao senso comum, à justiça comum, para que ela, longe das emoções, possa tomar por nós as melhores decisões. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a pena de morte dentro da lei moral da destruição. Então a questão 728 vai nos mostrar o quê? Kardec vai perguntar para os espíritos da codificação se a destruição é uma lei da natureza. E Kardec responde: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não é senão transformação, que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. E aí, né, no decorrer de todas essas questões, nós vamos ver como lei da destruição os flagelos destruidores, das catástrofes naturais, as mortes coletivas. Nós vamos ver as guerras, que é a invenção do homem. Nós vamos ver o homicídio, que é uma invenção do homem, os duelos, que já não são praticados, e por fim a pena de morte. E são nessas questões das 760 até as 765 que nós vamos deter o nosso olhar aqui. A questão 764
Kardec vai perguntar aos espíritos: se foi Jesus quem disse, quem matou pela espada perecerá pela espada, essas palavras não são a consagração da pena de talião? A morte infligida ao homicida não é a aplicação dessa pena? E aí vem um importante ensinamento para nós aqui. A lei de talião que aconteceu lá, 1700 e bolinha antes de Cristo, criada, por Hammurabi, o primeiro código que eu acabei de falar para vocês, ela acabou aparecendo na humanidade, mas o poder da vida é dado a Deus e não aos homens. Então, a interpretação da letra ao pé da letra vai nos trazer uma compreensão equivocada. Então, a pena de talião é a justiça de Deus. E é Ele que faz tudo, não nós os homens. E a lei de talião, nesse caso, ela vai dar lugar à lei de causa e efeito. Em que nós, espíritos que vamos dia a dia nos iluminando, edificando, centelhas divinas que somos, com a impressão das leis divinas dentro de nós, ao longo da nossa evolução moral, nós mesmos vamos sendo capazes, no início auxiliado por alguns espíritos, o nosso mentor, e ao longo do tempo, e à luz da lei divina, se ajustando. Mas tudo com a permissão divina, não com relação ao que foi interpretado equivocadamente aqui, como os homens podendo atuar numa lei divina. E tem um livro chamado Filosofia Espírita, que ele comenta todas as questões de O Livro dos Espíritos, e ele é um livro escrito por Miramês, vai complementando, essa questão 764, e nos diz que essa lei revela que as mãos humanas estão desautorizadas, impedidas de executarem a lei de talião, uma vez que essa lei é do cumprimento divino e não humano. Nos dizeres de Jesus, quem mata pela espada, por ela perecerá, desautoriza o homem e volta para Deus essa condição de corrigir essa imperfeição. Então, é Deus quem vai cobrar do homem violento a reparação desse delito. A pena de morte hoje, então nós já vamos entrar nesse tema, ela é praticada em mais de 50 países no mundo ainda, infelizmente. Em 2018, que são dados da Anistia Internacional, foram notificados 690 execuções. Eu posso garantir a vocês que são dados subestimados. Naturalmente, isso aqui aconteceu muito mais. Em 2019, um pequeno decréscimo, 657 mortes por execução de pena de morte. E mesmo a China, que em 2011, ela aboliu 13 das penas de morte que ela aplicava naquele país, ela ainda continua sendo o país que mais executa a pena de morte no mundo. Seguido aí, curiosamente, pela região em que foi instaurada lá atrás, período da lei de talião: Iraque, Irã, Egito, países do Oriente, que conservam na sua exatidão essas leis ainda até hoje. E aí varia, Pena de morte pode se dar por enforcamento, injeção letal, fuzilamento, câmara de gás, várias formas. Felizmente, o mundo tem se modificado. E aí,
ver se eu acho a questão que está falando isso. Bom, em resumo, à medida que nós vamos evoluindo enquanto espíritos, essas práticas, né, de penalidades, elas vão diminuindo e, né, a pena de morte vai deixar de ser uma prática comum. E isso vai mostrar para nós, enquanto uma humanidade, a regeneração espiritual pela qual o planeta Terra vai passando. No Brasil, conforme o artigo 5º da Constituição, e esse artigo prevê direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, constitui-se porque eles chamam de cláusulas pétreas, que são cláusulas que não podem ser modificadas, reduzidas, mudadas a bel prazer. Prevê no seu inciso 47, em caso de guerra declarada, temos a aplicação do Código Penal Militar e prevê pena de morte no Brasil por fuzilamento. Então, em casos, né, se por acaso o Brasil entrar numa guerra, for declarada guerra e existir, vou dar alguns exemplos para vocês do que seriam essas infrações: traição, favor ao inimigo, aliciação de militar, fuga em presença do inimigo, falta de cumprimento de ordem, abandono de comboio, dentre tantas outras coisas, recusa de obediência, de oposição. Isso tudo pode levar, né, no nosso país, a condição de alguma pessoa ser penalizada pela pena de morte. No programa Pinga Fogo, Chico Xavier responde a pergunta sobre a pena de morte. Não sei se alguns de vocês já viram esse programa muito interessante, muito antigo. Ele responde a diversas perguntas. E Chico responde que ele até na entrevista ele fala assim: eu estou aqui com Emmanuel, e Emmanuel está dizendo que os criminosos são doentes espirituais. Que é dessa forma que nós devemos enxergar os nossos irmãos em sofrimento, como doentes espirituais. E ele fecha esse comentário dele relembrando a parábola do bom samaritano, que resumidamente, um homem estava à beira do caminho, foi assaltado, agredido, levaram os seus pertences, e ele ficou ali na estrada, sem nenhum recurso. Então passaram 2 sacerdotes do outro lado da via, olharam e nada fizeram. E passaram um habitante da Samaria que ele chama de bom samaritano. Fala de Jesus, tá? Parábola do bom samaritano. Que acudiu aquele homem, curou suas feridas, colocou no lombo do seu animal, parou na hospedaria mais próxima, deixou um dinheiro para os cuidados dele, sem perguntar o nome, a nacionalidade, o tipo de vida que levava, que religião professava, se era ou não um assassino. É isso que o Chico pensa ser a forma mais cristã de nós pensarmos as nossas práticas. Haroldo Dutra Dias, numa das suas falas, ele nos relembra a complexidade que é pensar numa questão de penalizar alguém diante das condições e de vertentes que as pessoas se apresentam, sob a esfera psicológica, espiritual, social, histórica. Aí eu pergunto a vocês, se nós, ao desconhecermos, por exemplo,
a história espiritual daquele ser, como é que nós vamos entender a história dele ao todo, se isso nos é vedado? A história espiritual de cada um de nós, ela está momentaneamente apagada. Nós podemos ter um lampejo do que aconteceu conosco em função da vida que vivemos, mas na íntegra, a gente não sabe exatamente o que a gente fez. Então, se eu não sei o que eu fiz, o que dirá o outro? Como é que eu vou julgar uma história que eu não conheço? O que é feito nesse sentido são somente aproximações da realidade. E aí ele questiona, né? O tipo de recurso mais utilizado, né? Com relação às penalidades, é encarceramento. Depois dos Estados Unidos e da China, o Brasil é o terceiro país que mais encarcera as pessoas no mundo. E segundo as leis, tem muita gente de fora do encarceramento ainda. Mas é o mesmo tipo de pena no Brasil em geral para qualquer delito cometido. Então, um crime de corrupção, um desvio de dinheiro, a pessoa é presa. Um psicopata é preso. Todo mundo é preso. E essa é a grande lacuna, a grande dificuldade das nossas leis. Nós tratamos de forma muito semelhantes as coisas. Então ele sugere, né, o próprio Haroldo, que está bem dentro do processo jurídico, por ele, né, alguém que pratica o crime da corrupção devia devolver aos cofres públicos, em primeiro lugar, não só ficar preso. Uma vez eu vou contar para vocês um congresso que eu fui. Estava assistindo uma psicóloga da área da justiça e ela trabalhava no Paraná e ela fazia parte de um projeto socioeducativo, né, para jovens infratores. E ela levou para dentro daquele local um projeto de habilidades sociais. Então, medida educativa, ok. Mas no meio daqueles pequenos detentos estava um psicopata. Agora vocês imaginem um psicopata aprendendo a ter habilidade social. Se o que ele mais faz é manipulação. Olha o perigo. Então a gente precisa ter cuidado, né? E essa criança foi retirada desse projeto, porque ela já tinha uma mente tão comprometida que ela não podia receber esse tipo de ensinamento para usar contra as pessoas. Então, no caso, um psicopata, ele vai ser preso, mas qual a penalidade que ele tem que ter? Que tipo de cuidados essa pessoa precisa ter? Que tipo de cuidados um assassino que, sei lá, matou em legítima defesa precisa ter? Que ele não tem outros históricos. Então são muitas individualidades para que a mesma penalidade ela seja aplicada. E esse é o nosso cenário. É assim que nós temos acesso às nossas leis. E o Chico Xavier nos lembra mais uma coisa, né? Nessa mesma abordagem, ele foi perguntado quem é, para Chico, o que é um criminoso? Aí ele responde, criminoso somos todos nós que somos descobertos. Forte, né? Daí, uma vez perguntado para o Chico assim, Chico, o que você vê dentro dos presídios que nós não vemos? Você vê muito obsessor lá dentro? Deve ser o que você mais vê. Ele falou, não. Os obsessores, eles estão em número, sim, dentro dos presídios, mas reduzido. Porque o objetivo dele
deles é colocar as pessoas na cadeia. Então eles estão fora dos presídios, buscando mais pessoas. Eu vejo mães desencarnadas chorando pelos seus filhos. Eu vejo espíritos do bem que estão tristes por ver os seus irmãos ali. E vejo alguns espíritos muito perdidos. É isso que eu vejo nas prisões. E aí vem o nosso questionamento para dentro da doutrina espírita. De acordo com a lei reencarnacionista e de acordo, vamos ver se está ali, a imortalidade da alma, vocês me respondam: quando eu mato alguém através da pena de morte, eu mato o espírito dessa pessoa? Sim ou não? Não. Então a pena de morte, sob o ponto de vista da doutrina espírita, é um recurso eficiente? É muito mais trabalhoso, sob o ponto de vista espiritual, pensar no espírito adoecido, palavras do nosso amigo Chico, desencarnado, obsidiando desencarnados e encarnados, do que pensar que ele está encarcerado no corpo, que ele pode sofrer a lei de novas, passar por novas leis e obsidiamentos e atrapalhamentos. Por isso que a doutrina espírita, ela não entende a pena de morte como sendo um recurso favorável, porque o espírito, ele é imortal. Não tem jeito de matar espírito. Você mata o corpo, você não mata o espírito. Então, perante as leis divinas, é um recurso ineficiente. E aí no livro A Religião dos Espíritos, no capítulo Pena de Morte, esse livro foi uma grata surpresa que eu tive ao estudar esse tema. Ele é um compilado de várias reuniões de estudo que aconteceram em 1959, no centro espírita que o Chico frequentava, Comunhão Espírita Cristã, na cidade de Uberaba. Então, o que nesse capítulo de pena de morte ele está nos dizendo? Que todos os líderes religiosos, os mais conhecidos da humanidade, morreram de forma confortável ou perto dos seus familiares. Vamos ver. Moisés morreu ancião, expira na iminência do Nilo, contemplando a Canaã prometida. Siddhartha, o iluminado construtor do budismo, depois de abençoada peregrinação entre os homens, abandona o corpo físico num horto florido em Kusinagara. Confúcio, o sábio que plasmou todo o sistema de princípios morais da vida chinesa, encontra a morte num leito pacífico sob a vigilância de um neto afetuoso. Maomé, criador do islamismo, consentiu em ser adorado pelos discípulos na categoria de imortal, sucumbe em Medina, dentro de sólida madureza, quer dizer, numa idade já mais avançada, atacado por febre maligna. E Jesus? Aí vem ele e fala: o divino fundador do cristianismo, que define a religião universal do amor e da sabedoria, em plena vitalidade juvenil, é detido pela perseguição gratuita, trancafiado no cárcere, impedido de ver seus amigos, negado qualquer tipo de defesa, por Herodes inicialmente, patrono da ordem pública, que determina que lhe dê um tratamento vil. Pilatos, responsável pela justiça, abstém-se de conferir-lhe o direito natural. A população, quando ele foi entregue à população, deveria escolher entre Jesus e Barrabás. Eles escolhem para viver quem? Barrabás. Então, o ser mais puro do planeta padeceu de pena de morte.
Maior ironia da história. Nós falando aqui de pena de morte e o nosso dirigente maior espiritual padece da pena de morte. E aí eu volto no Consolador. Primeira lei, a primeira revelação divina, lei da justiça. Jesus Cristo esclarecia que o amor cobre a multidão de pecados. Então Jesus instaurava a lei do amor como segunda revelação divina. E quando as leis humanas se aproximarem das leis divinas, quando o nosso coração estiver mais leve, com menos ódio, com mais amor, com mais compreensão, a humanidade consagrará a sua evolução moral. Sendo Jesus a face divina do amor, é no amor que a gente vai engatinhar evolutivamente e se melhorar. Eu vou deixar para vocês, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, um trechinho, que são 3 versículos, e que nos alerta para o fato de que ao deixar de sermos o velho homem e abrirmos espaço para sermos um novo homem, nós vamos crescendo dia a dia, pouco a pouco. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Então é a educação do Espírito que vai dar o cunho evolutivo para cada um de nós. O modo de pensar revestirá o homem como novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Que Jesus possa nos inspirar essa noite, nos ajudar a pensar mais um pouquinho e nos auxiliar nessa trajetória difícil. Que assim seja.